Sport, lanterna do Brasileirão e tem o pior início de Série A de sua história. Mas nem tudo é caos. O Sport não vem apresentando futebol ruim, muito pelo contrário. Mas tem fatores que estão levando o Sport a estar nessa posição, como arbitragem, problema na criação ali no último terço do campo, jogadores machucados que podem muito contribuir na melhora nesse último terço. Então, calma, torcida, nem tudo é caos. Porém, o próximo jogo é um jogo decisivo. Bragantino em casa. Sport tem a obrigação de vencer. Vamos entender como tá a tabela, o que tá levando o Sport para essa posição. Tudo depois que vocês se inscreverem aí no canal. Vamos lá, se inscreve, não vai perder nenhum minuto. Opa, se inscreveu, obrigado. Espero bater 5.000 inscritos até agosto. Vamos lá agora ao tema. O Sport tem um dos piores inícios de Brasileirão de sua história. Em 3 jogos, pontuou apenas 1 ponto, igual a 2009, 2016 e 2021. Nesses 3 anos, nos 3 primeiros jogos, o Sport só marcou também 1 ponto. Porém, desses 3 anos, o histórico é que em 1 a gente se salvou e em 2 fomos rebaixados. Em 2016 o Sport conseguiu se recuperar e não foi rebaixado. Nos 2 outros foi parar na Série B. Mas isso é preocupante ou não? Em tudo a gente tem que entender o contexto. Primeiro, o início de tabela do Sport era muito ruim e eu falei isso no começo, antes de começar o campeonato. São Paulo fora. O Sport só venceu São Paulo no Morumbi uma vez. Palmeiras em casa. Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, junto com o Flamengo. Então, não era jogo assim fácil de vencer na ilha. Terceiro jogo, Vasco no São Januário. O Vasco lá no São Januário só perdeu 2 jogos ano passado. Então, eles se salvaram muito pelos seus jogos dentro de casa, que é uma das receitas que eu falo para o Sport. O Sport tem que seguir essa receita. Então, era uma tabela muito complicada. E o Sport conseguiu arrancar 1 ponto contra o São Paulo, que eu não acreditava. Eu pensava que esse ponto viria contra o Palmeiras em casa, mesmo sendo em casa. Então, pela minha teoria, que eu já falei aqui no canal, o Sport tem que dar muito valor aos jogos em casa. São 19 jogos em casa. Se vencesse todos, marcaria 57 pontos. Pontos que leva a Libertadores. Tudo bem, vamos tropeçar em alguns jogos. Um foi contra o Palmeiras. Mas tem que ter na mente de sempre que tropeçar jogo em casa, recuperar fora. O Sport já recuperou 1 ponto fora. Sabemos que o Sport é um péssimo visitante. Historicamente, o Sport é um péssimo visitante. Isso nós sabemos. Então, mas tem que recuperar esses pontos fora. Recuperamos 1. Então, na minha teoria, o Sport era para estar com 3 pontos, que seriam os do Palmeiras. Só que Palmeiras é um dos times que é aceitável tropeçar em casa, pelo elenco que tem hoje. Mas vamos contar que tinha que ter 3. Desses 3, conseguimos 1. Então, estamos no déficit aí de 2 pontos. Estamos devendo 2 pontos. Próximo jogo é contra o Bragantino, em casa. Esse tem que vencer de todo jeito. Um porque é em casa e outro porque o Bragantino é um time que vai brigar ali na parte de baixo da tabela. Então, não tem negociação nesse jogo. É vencer ou vencer. Agora, é só isso? Só a tabela que foi complicada para o Sport nesse início de campeonato? Não. A arbitragem prejudicou muito o Sport. Contra o São Paulo, pênalti que não existiu. Ainda bem que o São Paulo perdeu o pênalti, então não influenciou no placar. Contra o Palmeiras, um pênalti mais escandaloso ainda, e isso já nos acréscimos do segundo tempo. O Palmeiras fez o pênalti e saiu com a vitória por causa desse erro da arbitragem. Contra o Vasco,
Um gol validado onde claramente houve a falta no zagueiro. O juiz olhou o VAR e manteve o gol. Seria o segundo gol. Perdeu de 3-1. Seria o segundo gol. Se não tivesse tido aquele gol, o Sport estava melhor que o Vasco em campo. E o gol seguinte foi o do Sport. Não seria gol para diminuir o placar, seria gol de empate. Era outro cenário o jogo. O Vasco abrir 2 gols ficou muito complicado para o Sport. Então, sim, afetou diretamente o resultado da partida. Então, esse momento de ter o pior início de campeonato vem muito por causa desses erros de arbitragem. Outro problema que o Sport está enfrentando são jogadores lesionados e jogadores importantes. Nesse último jogo contra o Vasco, não tínhamos laterais esquerdos. Os 2 estavam machucados, Cariús e Dalbert. Então, jogamos improvisado com o zagueiro ali, que é Chico, que foi deslocado. Ele é nosso zagueiro titular e foi deslocado ali para a esquerda, colocando o Lucas Cunha jogando ali no lado esquerdo. Lucas Cunha, que foi o jogador que sofreu a falta ali na hora do gol. Se fosse Chico ali, talvez Chico tivesse conseguido impor mais seu físico, não sei. Aí é o si do futebol. Então, tem os laterais, estamos sem laterais no momento. Temos também Atêncio, que voltou, ficou no banco, mas ainda não entrou em campo. E Atêncio é um dos jogadores que pode melhorar muito nesse último terço, que é algo que eu vou falar já já. O outro jogador, que esse tá sendo meio uma incógnita assim, não tá sendo claro, transparente o Sport do que está acontecendo com Paciência. Já faz um tempinho que Paciência está fora, vai voltar e até agora nada. E Pablo saiu sentindo ainda no primeiro tempo contra o Vasco. Pode ser um problema grave para o jogo do Bragantino. Paciência que já está fora há um tempinho. Se Pablo ficar fora também, não vamos ter centroavante. Vai ter que mudar o modo de jogar. Então, Paciência e Atêncio são jogadores que podem mudar o cenário aí nesse ataque do Sport. E a saída de Pablo preocupa também, porque podemos ficar sem laterais esquerdo e sem centroavante. Então o Sport está passando por esse problema. E qual é o problema? É justamente na criação. O Sport está dominando muito bem o meio de campo. O Sport manda no meio de campo. Contra os 3 times, o Sport dominou esse setor do campo, que é o coração de um jogo de futebol. Porém, no último terço, tá faltando aquele último passe que vai deixar na cara de gol e aquela finalização de gol. Lucas Lima tem um problema sério de não gostar de finalizar. Barleta tá com um relacionamento muito sério com a trave, só acerta a trave. Barleta, que é isso? Se tu fosse para aquele programa do Luciano Huck que tinha que acertar a trave, tu ia sair com a grana boa de lá. E tá faltando aquele homem para marcar lá dentro, que eu vejo como Paciência. Jogador, Paciência, tá, gente? Acredito que mas ele tem que voltar da lesão. E Atêncio também é outro que gosta de finalizar. Então a gente jogando com Barleta, Atêncio e Paciência, aí sim vamos ter jogadores que finalizam. Hoje, Pablo tá saindo muito da área para buscar jogo. Barleta é o único que tá meio que finalizando, mas tem a trave aí que atrapalha demais Barleta. Então, essa a situação do Sport. Não é desesperadora, mas o sinal vermelho foi aceso. E a gente tem que começar a dar resposta com resultados. E esse jogo do Bragantino, como eu falei, é crucial para isso. Não tem negociação de resultado para esse jogo do Bragantino. É vencer ou vencer. E vamos ter problemas contra o Bragantino. Todos esses jogadores que eu falei, que estão fora,
os 2 laterais esquerdos, os 2 centroavantes. Atêncio tá voltando. São mais esses 4 jogadores que temos que ver até quarta-feira se eles vão conseguir entrar em campo. Se nenhum dos 4 puder entrar em campo, vamos ter problema, porque além deles ainda tem mais 2 que não vão poder jogar. E um é um substituto que Pepa tá usando para jogar de centroavante, que não vai fazer muita diferença, mas é o que Pepa tá usando, que é Arthur Souza. Nem Arthur Souza e nem Lucas Cunha vai poder jogar contra o Bragantino. Então, se o lateral esquerdo não voltar, o que é que vai fazer com Chico? Vai manter Chico improvisado na esquerda? Se manter, quem é que vai botar na zaga? Antônio Carlos? Meu Deus do céu! Se Antônio... Porque ele pode fazer isso, botar Antônio Carlos na direita e deslocar João Silva para a esquerda. Se fizer isso, meu Deus, um jogo que é primordial para o Sport, a gente já começa a correr risco. Não podemos correr risco nesse jogo. Então é isso, torcedor brasileiro, ó, torcedor rubro-negro. É porque o Sport é uma seleção. Aí eu me confundo às vezes. Então é isso, torcedor rubro-negro. Estamos na lanterna, sinal vermelho, mas não é desesperador, desde que os jogadores comecem a ficar à disposição de jogo. Pelo menos um de cada posição aí que eu falei, centroavante e lateral. E que a arbitragem não prejudique a gente. Tá bom já, né? De 38 jogos que tem o Campeonato Brasileiro, 3 jogos já teve influência direta da arbitragem contra o Sport. Quase 10% do campeonato. Tá bom aí, né, CBF? O Sport foi o escolhido, foi para ser por vocês, para tentarem rebaixar logo de cara? Pô, assim não dá, né? Vamos lá, torcida rubro-negra, porque com a gente sempre foi assim, sempre foi difícil, nada vem fácil pro Sport e não vai ser esse Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo e pelo Sport tudo.